Estamos de volta com o programa Pé na África. Para você que queira nos deixar aí alguma sugestão, né? Envie um e-mail para pé.africa@tvmundi.com.br. Seja bem-vindo. E antes de voltar aqui ao nosso papo, né, com a nossa convidada, eu gostaria de agradecer o apoio cultural das lojas Segue Imagem. A Segue Imagem é pioneira em produtos de última geração em circuito fechado de TV e telefonia, tá? Acesse o site da Segue Imagem para conhecer toda a linha de produtos. Você vai adorar, você vai se surpreender. www.segueimagem.com.br. Bom, Kyu-san, a gente está aqui falando dessa questão do livro, né, na vida de uma criança, que é uma coisa muito importante. Aliás, nós estamos, eu até diria assim, é tão importante alguém escrever de uma maneira positiva, né, de uma maneira afirmativa, essa referência da cultura negra, porque nós vivemos uma cultura, além de que as pessoas leem pouco, as pessoas ainda têm dificuldade de interpretar, né, que assim, enfim, é um hábito que não foi muito trabalhado, né, e as pessoas ainda acreditam no que está escrito como se fosse uma verdade incontestável. Então, eu fico imaginando, você estava falando da dificuldade de aceitação, né, das histórias que você, com os livros que você apresentou. Por exemplo, esse livro aqui, pessoal, que é uma maravilha, né, o Maoba, esse aqui. Aqui o senhor falou que ele está em quantas escolas? Ele ganhou 2 prêmios e um dos prêmios que ele ganhou foi a seleção no Plano Nacional de Biblioteca nas Escolas, o PNBE. Uhum. Então, em 2011, ele foi para 29 mil escolas do país, escolas públicas, estaduais, uhum, com ensino fundamental e escolas que tenham bibliotecas. Esse é o critério. Então, se esse for o caso, dá uma olhadinha na biblioteca da escola de seu filho, de sua escola, para encontrar esse material lá. Uhum. Quer dizer, assim, eu aqui te interrompi, mas queria que você continuasse de onde você parou no bloco, né, no primeiro bloco, essa questão aí do redescobrimento, do reencontro dessa criança, né, da cultura brasileira com sua base maior, porque, pessoal, eu sei que muitos não sabem, mas teve uma época, assim que começou essa questão dos escravizados virem para cá, o Brasil chegou a ter 70% da população negra, de cara. Então a gente falar que temos menos de 50%, pensando que as pessoas vão nascendo, é um pouco complicado. Com certeza, somos maioria há muito tempo. Há muito tempo, né? Há muito tempo, desde sempre eu acredito nisso. E sem contar que a origem da população humana no nosso mundo, sim, teve início na África. Por isso que a gente diz que a África é o berço da humanidade, o berço da civilização humana. Uhum. Então é desse referencial que eu parto. Uhum. Então tendo em vista a importância que eu dou a isso, e tantas outras pessoas pioneiras, né, na área da literatura, da escrita, como, por exemplo, uma pessoa que eu gosto muito, uma escritora que eu gosto muito, que é a Heloísa Pires Lima, né, grande amiga, né, e a partir do trabalho dela, de Histórias de Preta, eu comecei a ter coragem, né, eu comecei a pensar em ter coragem de mostrar as minhas histórias, porque aquele livro, quando ela lançou, foi um orgulho tremendo, né, falando um pouquinho, ela trazia um pouquinho sobre África, ela trazia um pouquinho sobre candomblé. Eu fiquei encantada com aquilo, né? Eu falei, gente, eu tenho material semelhante, eu posso mostrar, né? Então isso é interessante, como eu, tantas outras pessoas também têm. E aí eu penso que é extremamente importante essa divulgação de materiais dessa natureza, porque através da escrita você manda um recado de empoderamento, um recado positivo, né, para as crianças negras, né? E criança é tudo, para mim criança é fundamental, é de criança que se forma os valores, né? Os valores se formam neste momento, né, da infância. Então, desenvolver,
trabalhos, né, textos, que falem sobre isso, que tragam um pouquinho das características, de histórias sobre a cultura negra, eu acho fundamental, porque é uma forma de fortalecer essa identidade negra ou o processo de construção da identidade pelo qual a criança está passando. Eu acho muito interessante quando, em alguns lançamentos que eu fiz deste livro, eu chegava lá, as crianças pequenas, 2, 3 anos, pegavam o livro, não sabiam falar, mas olhavam e faziam aquele som que a criança faz. Ah, mamãe. Se enxergavam. Enxergavam a família. Enxergavam a família. Isso esse é o propósito, esse é o objetivo. Com certeza. Esse é o objetivo, de identificação com o material, com os personagens, né? Então a minha escrita ela é muito focada exatamente em situações que as crianças vivem, né? E que eu sei que é o momento da ruptura no processo de construção da identidade, né, com propósito, histórias com propósito de fortalecê-las nesse processo novamente. Ah, que maravilha, nossa. E você, claro, você passa por várias coisas, né? Então assim, você fala com propriedade, né? Você coloca nos seus livros os personagens que estão ali, tem os orixás, enfim, estão disseminados nesse mundo, né? Essa parte da cultura né, africana que os brasileiros conhecem ou pelo menos ouvem falar, né? Muitas vezes de uma maneira errônea, mas a sonoridade está por aí, né? E você pega isso, como é que é essa reação, né, dessas crianças com isso, né? Isso está voltando, porque assim, vira e mexe, elas acabam ouvindo ou numa escola de samba, ou no carnaval, ou porque assim são culturas negras, no meio de um samba-enredo, algum orixá que é citado, alguma coisa, ou seja, está por aí, né? Está tão presente quanto a feijoada, né? Na nossa cultura. Então a gente tem que entender que isso é muito importante, mas a gente tem que passar a dar o devido valor e trazer isso para a linha de frente, né? Para não ficar uma coisa que fica ali passando, né? Perfeito. No caso do livro o Mobá é uma palavra iorubana que significa príncipe ou princesa, né? Então, no caso do livro, essas princesas que eu trabalho focado no empoderamento são justamente princesas pertencentes à mitologia iorubana. No caso, Oxum, Iemanjá, Ajexalugá, Olokun e algumas outras. No caso do livro, o que as pessoas não sabem, né, é que essas pessoas, né, às quais eu me refiro no livro, conhecidas no Brasil, associadas a uma religião, que as pessoas têm um tremendo preconceito, que é o candomblé, elas existiram, né, fora deste contexto da religiosidade, e existem. Então, são de fato ancestrais nossas grandes ancestrais, nossas grandes mães, né? Não ligadas lá na África diretamente ou somente à questão religiosa, mas sim ao dia a dia, a vida, né? A vida, são ancestrais, foram princesas, foram rainhas, né? E eu achei muito interessante porque o ano passado, no Facebook, eu adicionei uma pessoa, né? Um moço nigeriano, e ele disse assim, e eu joguei, você conhece Iemonjá? Você conhece Oxum? E aí ele disse, claro, elas são ancestrais, foram rainhas e princesas que a gente adora até hoje, né? Então, para lá não tem a conotação direta com a religiosidade. E nas histórias do livro, eu não trago fazendo ligação com a religiosidade, e sim com o empoderamento feminino. Porque, de fato, eu também sou feminista, e para mim, essas mulheres são as primeiras feministas que temos notícias, né? Elas lutaram pela questão dos direitos das mulheres já naquela época, e nós estamos falando de uma época que remonta de 12 mil a 20 mil anos antes de Cristo. Então são pessoas que têm histórias concretas, histórias reais. E aqui, né,
elas são mitos e associados a uma religião. Então, o livro ele não está ligado à religiosidade, e sim às personalidades empoderadas dessas mulheres. Que maravilha. Olha, pessoal, falar com o Kyu-san não é brincadeira não, tá? Realmente estamos muito agradecidos, né? Eu e toda a minha equipe aqui na TV Mundi. E mais uma vez queria que você deixasse contatos para que as pessoas saibam mais sobre essas questões, né, com uma pessoa que tem conhecimento como você. Sim. Entrar em contato através do Facebook, Kyu-san de Oliveira, ou do site www.kyusam.com.br. Obrigada, Cassa, pelo convite. Eu que agradeço. Mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço. É isso aí. O programa Pé na África de hoje fica por aqui, tá? E no próximo programa, como sempre, traremos pessoas muito bacanas para estar aqui papeando com a gente. Até a próxima.